Nesse vídeo, nós vamos entender para que serve a vírgula e qual é o significado dela, certo? Então, vamos para a pergunta. Para que serve essa vírgula quando nós escrevemos ou lemos números? Ela serve para separar as casas numéricas inteiras das casas numéricas decimais. E nós vamos entender essas duas casas numéricas através desses exemplos. Mas, antes, qual é o significado da vírgula? A vírgula, ela separa números que são incompletos. Eu coloquei incompletos entre aspas, porque aqui eu quero passar a ideia de um valor que não é inteiro. Pense na sua carteira ou no sua conta bancária quando ela tem centavos. Então ela tem um valor que geralmente os alunos chamam de quebrado, ou número quebrado, tá? De uma maneira popular. Então esse número ele é incompleto, ele não tem 10 reais, ele tem 9,98 centavos ou centímetros, enfim, tá? E esses números que não são inteiros, ou seja, não são completos, eles são chamados de números decimais ou dízimas, que podem ser periódicas ou não periódicas. Mas essa parte das dízimas e dos números decimais, propriamente ditos, nós vamos deixar para uma aula mais à frente. O que nos interessa agora é saber o que é essa parte inteira. A parte inteira, basicamente, é da vírgula para o seu lado esquerdo, como está demonstrado aqui em azul. E a parte decimal. A parte decimal é da vírgula para o seu lado direito do número que você está escrevendo, como está demonstrado aqui em vermelho, ok? Então, o que é que significa, por exemplo, esses 4 números que eu acabei de escrever aqui com a vírgula? O primeiro é o 1,0. Esse zero aqui, ele não tem significado. Ou seja, o que ele está me dizendo aqui é que não existem unidades, tá certo? Após a vírgula. Ou melhor, eu posso dizer que existem 0 unidades após a vírgula. Nesse caso, não seria nem necessário escrever a vírgula. Bastaria você escrever o número 1, que ele seria equivalente a 1,0. Ok? Então, para você pensar melhor, você pode até utilizar o exemplo do dinheiro. Então, eu vou colocar aqui o cifrão, tá? Onde nós temos aqui, por exemplo, R$1. Colocando o R aqui na frente, nós temos R$1, certo? É assim que você vai ver o valor R$1 escrito na sua conta bancária, no aplicativo do banco ou no extrato que você vai retirar, ok? Vamos para o segundo exemplo. Aqui eu tenho 1,2. O que é que significa esse 2? Esse 2 significa que nós temos 2 décimos. Ou seja, agora nós já temos uma quantidade após a vírgula, certo? E essa casa numérica, que é chamada de casa decimal, significa que um número foi dividido por 10. Por isso que é um número chamado decimal, tá? Então, nesse caso daqui, é como se nós tivéssemos dividido 12 por 10. E o resultado vai dar aqui 1,2. Mas, por enquanto, eu não vou entrar nessa parte, tá? Eu só estou explicando isso para você entender o número decimal e décimos, ok? Então, é legal você pensar também, mais uma vez, como se fosse um valor. Se você ler isso aqui, provavelmente você vai dizer que tem R$1,20. Só que agora você falou em centavos. E qual é o significado disso? Então, vamos para o próximo exemplo. Aqui, após a vírgula, eu tenho na parte decimal o 2 e o 3, certo? Essa casa onde se encontra o 3, nós chamamos de centésimos. Então, isso significa que temos 3 centésimos. Ok? E, mais uma vez, se nós temos o nome centésimos, é como se nós tivéssemos pego um número, que nesse caso aqui é o 123, e dividido ele por 100. Tá? E o resultado vai dar
1,23 centésimos. Aqui eu faço um parênteses importante para você entender que a leitura do número decimal ela é feita com a última casa que ele está ocupando. Aqui eu tenho, por exemplo, 1,2 décimos, já que a casa que eu estou ocupando é a casa dos décimos. Aqui eu tenho 1,23 ou 1,23 centésimos, já que a última casa que eu estou ocupando é a dos centésimos. E por último, mas não é o último exemplo no caso, né? Nós temos aqui 1,234. Como eu tenho 3 casas decimais, eu vou observar a última casa, que me diz que eu tenho aqui 4 milésimos. Por quê? Porque aqui é como se eu tivesse pego o número 1234, sem a vírgula, e dividido por um número que tem 3 zeros, que é o 1000. E o resultado vai me dar 1,234 milésimos, já que a casa que nós estamos ocupando, em último lugar, é a casa dos milésimos. Ok? Perceba também que a quantidade de zeros aqui, ó, define a quantidade de casas após a vírgula. Aqui eu tenho 2, então 2 casas. Aqui eu tenho 3, aqui 3 casas após a vírgula. Ok? É isso. Nessa aula rápida, nós entendemos como vamos ler e escrever números decimais e qual é o significado de cada uma dessas casas decimais após a vírgula. Se esse vídeo está te ajudando nos seus estudos, deixe seu like e se inscreva no canal. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários. Até a próxima aula e tchau, tchau.